Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos continuar com a nossa lição do capítulo 7º, que é Phalion Hebdomon, cujo título é Ho Mythos, o mito. Estamos, como vocês já sabem, entre as páginas 67, 69 e 76 deste livrinho Hologos, que é um material excelente para estudarmos a língua de Homero. Aqui estão os mitos, a estrutura principal do mitos. Obviamente aqui vai ter uma série de ampliações e releituras. Para qualquer coisa entender isso aqui, vejam a aula anterior, a primeira parte dessa aula, que tudo vai ficar um pouco mais claro a partir de algumas leituras que eu já fiz. Talvez eu até cole aquela mesma parte aqui depois dessa. Então não se admirem se a camisa parecer diferente em alguns momentos, é que eu aproveito momentos de outras aulas. Roseus pater theon te kai anthropo nestin, hosper legus in ho Hesiodos kai alloi poetai. Pola agaresti ta tu dios tecna, tamen athanatoi theoi hosper, he Athena, he Aphrodite, he Artemis kai ho Apollon. Tade netoi Hemitheoi, hosper ho Dionysos, kai Heroes, hosper ho Heracles. Bom, meus caros, vamos aqui. Aqui diz que, está dizendo, Roseus pater theon te kai anthropo nestina. Zeus é o pai dos deuses, genitivo plural, te kai anthropon, genitivo plural. Notem que o acento era anthropos, porque a última sílaba era com O breve. Como o O aqui ficou longo, lembre-se que a acentuação no grego depende da quantidade da última sílaba. Por isso o acento muda aqui de anthropos para anthropon, genitivo plural. Hosper legus in ho Hesiodos kai alloi poetai. Como, já conhece, né, o Hosper, dizem Hesíodo e outros poetas. Polagar estim, tatu dios tecna. Muitos, tecna são filhos, é um neutro. Então, tecna polar. Pois muitos são, está vendo aqui o este. Lembre-se que quando a gente tem um neutro plural, a gente pode em grego ter o verbo no singular. Então, polar estim tecna tatus dios. Essa aqui é uma construção particular interessante do grego, que eles costumam colocar o genitivo entre o artigo e o termo que rege o genitivo. Não, a palavra não é que rege, é que o genitivo causa uma alteração, né? Uma particularização. Então, esse termo aparece no meio entre o artigo e o substantivo. Então, aqui, tá, tecna. Você poderia escrever isso aqui na forma direta? Sim, tá, tecna tu dios. Mas é um uso, uma particularidade do grego, que o genitivo venha entre eles dois. Então, polar, ta tecna tu dios est polar. Pois, gar, muitos são os filhos de Zeus. Uma particularidade sobre Zeus, olha aqui, a declinação é Nikos, é o singular. Onomatique, o nominativo, né, o sujeito. Aqui é o vocativo, a gente não viu ainda, mas ele já aparece aqui. Aitike, dia, que é o acusativo, no caso do objeto direto. O genike,
que é o Diós, de Zeus, e o Dotique, de para Zeus. Agora vamos aqui. Então, tamen athanatoi theoi. Tamen, a gente já viu o men, então muito certamente vai ter um de, como acontece aqui, olha, o par correlato. Tamen, tade. E sempre que aparece um, aparece o outro. Então, aqui a gente sabe que ele vai ter, se ele vai ter athanatoi theoi como filha, é porque ele vai ter outros que não são athanatoi. Então vamos aqui. Tamen athanatoi theoi, Hosper, re Athena, re Afrodite, re Artemis, kai ho Apollon. Uns, eh, são deuses imortais, Theoi Athanatoi. Hosper, e aqui vocês já sabem isso. Tadé, outros, netoi Remitheoi. Outros são semideuses. Hosper, Dionísios, Kai Heróis. Outros são semideuses mortais, netoi. São semideuses mortais como Dioniso, Kai Heróis e heróis Hosper, Heracles, como Heracles. Heracles é o nome de, de que a gente conhece aqui no Ocidente como no Ocidente latino como Hércules. A história de Hércules é interessante porque Zeus tinha definido que queria colocar no mundo um filho humano perfeito. E ele, calculando todas essas coisas, decidiu, com muita procura, encontrou uma mulher que seria a mulher perfeita para gerar esse filho perfeito que ele queria ter. E essa mulher perfeita foi Alquimena. Alquimena era esposa de Anfitrião. A gente até hoje usa esse nome anfitrião, que é a pessoa que acolhe outra na sua casa, né? Vocês vão entender o porquê. Então, Zeus, acontece, porém, que Alquimena era uma mulher muito firme, muito justa, muito honesta, e, obviamente, ela não ia ceder à sensualidade de Zeus. Então, Zeus bolou um plano. Tinha havido um problema com o pai de Alquimena, e aí Anfitrião, para conseguir casar-se com a filha dele, decide que vai resolver esse problema. Era uma guerra que estava havendo e Anfitrião foi. Então Zeus disfarçou-se de Anfitrião, veja bem, Zeus disfarçou-se de Anfitrião para ir seduzir, que ele não ia seduzir mais, porque Alquimena, obviamente, queria casar-se com o Anfitrião, ela não foi obrigada a isso. E ele manda Hermes, que era o seu mensageiro, né, o seu lugar-tenente. Esse Hermes, vai, inteira-se de tudo, Zeus sabia de tudo que estava acontecendo, e apresenta-se diante de Alquimena como sendo anfitrião. E ele diz: olha, vencemos a guerra, está aqui a cratera. A cratera era um tipo de copa onde se punha vinho, essas coisas, do rei inimigo que humilhou seu pai e não sei o quê. E Hermes estava disfarçado de sósia, que era o companheiro de, de anfitrião, porque se ele chegasse sem sósia, Alquimena não ia acreditar, os dois só andavam encangados. Bom, e aí Zeus entra em acordo com o deus do sono, com Eos, a Aurora, e com Selene e com Hélios, para que eles fizessem que aquela noite durasse, na verdade, 3 dias. Que era o tempo, como se Zeus precisasse de tudo isso, mas era um tempo que Zeus achava, julgava necessário para que ele pudesse gerar o filho perfeito.
o melhor de todos. E aí ele decidiu, e depois que ele fez isso, ele saiu, o anfitrião de verdade voltou, ele desconfiou porque ele já tinha chegado, já tinha contado todas as coisas, e o anfitrião real, quando chega, vai contar as mesmas coisas que Zeus tinha contado antes. Alcmena acha estranho, diz, "Oxi, que marmota é essa desse homem contar tudo de novo?" E, e aí ele teve uma hora que ele disse, você já me contou tudo ontem. Ele achou estranho. De fato, ele depois descobre com Tiresias que muito provavelmente Zeus tinha visitado ali. De qualquer forma, ele e ela têm a noite lá de núpcias, vamos dizer assim, e Alquimena fica grávida tanto de Zeus quanto de Anfitrião. E vejam bem, a mitologia já previa alguma coisa que a ciência moderna descobriu também que isso é possível, que é são gêmeos heteroparentais, como naquele filme Os Irmãos Gêmeos de Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger. Isso é possível e a mitologia já sabia disso. Porém, acontece que Anfitrião não saberia qual deles era o seu filho. E Zeus tinha jurado que o primeiro que nascesse seria o rei daquela região. Era sabendo disso, faz que o primeiro a sair seja o outro filho. O outro filho, eu não me lembro agora o nome, mas ele obviamente vai virar rei e ele vai ser a causa de todos os sofrimentos de, 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 de Hércules. Deixa-me ver se eu vou dar uma pausa aqui e vou procurar o nome do irmão de Hércules. Íficles, o nome dele. Ele vai ser o rei e ele vai ser a causa indireta daqueles sofrimentos todos que Heracles vai ter que passar. Porque isso tudo que Íficles vai fazer é direcionado por Hera. Uma particularidade, eu concluo essa parte sobre Heracles, quando ele nasceu, Anfitrião deu-lhe o nome. Anfitrião foi um excelente pai, ainda sabendo que ele era filho de Zeus, ou talvez por saber que ele era filho de Zeus. Porque quem vai querer comprar briga com Zeus, Pater Theon Tekai Anthropon. Quem vai querer entrar numa cilada dessa? Então, ele cuidou bem, mas ele o chamou de Alcides, porque Anfitrião era descendente de Alceu, que tinha sido rei. E aí ele chama de Alcides, que em grego chama-se, a gente chama isso em português de patronímico. É uma forma de genitivo, Alcidos, que é de Alcides, filho da descendência de Alceu. Alcides significa isso. Então, quando Heracles descobre que Hera, nesse caso Alcides, descobre que Hera que está por detrás de todo o sofrimento, desde criança, aquela história das serpentes, que mandou ainda no bercinho, e ele termina esmagando as duas serpentes. É, Quando ele descobre que era Hera que estava por detrás, ele vai consultar o oráculo de Apolo em Delfos. Apolo era um deus interessante porque ele sabia tudo quanto Zeus sabia. Tudo que estava na cabeça de Zeus estava na cabeça de Apolo. De maneira que muitos dizem que Apolo falava só aquilo que Zeus sabia. Então tudo, quase tudo, pelo menos, porque vai ter umas confusões no céu, no Olimpo, por conta de uma deusa, outra que obnubila a inteligência de Zeus. Então, Apolo sugere a Alcides que mude de nome para apaziguar Hera. Então, Alcides se coloca o nome de Hera. Veja bem, deixa eu marcar aqui. Heracles. Então, segundo, Hera, que é o nome da própria deusa, e Cles, que vem de Cleos, que significa glória. Então, o nome dele era Heracleos, a glória de Hera. E aí ele tenta apaziguar a, a matrona, né, a rainha dos deuses, de maneira que há umas histórias interessantes sobre Heracles,
Eu não sei se convém contar aqui. Agora, veja bem, eles são. Às vezes a gente vai falar de Heracles como se estivesse falando de Hércules, e não são exatamente as mesmas coisas. Eu pensei durante muito tempo que os deuses gregos e os deuses romanos eram cópias dos deuses gregos, só trocando o nome, mas não são. Não são. Há particularidades, obviamente, os deuses latinos, os deuses romanos absorvem muitas características dos deuses gregos, mas acrescentam outras tantas, o que faz com que eles efetivamente não sejam as mesmas coisas. E muitas vezes o próprio nome, a mudança do nome, vai implicar na mudança de um sentido. Hera, adelphete kai, bune tu dios esti, tecna auton eisin hares kai Hephaistos. Ho men ares, theos esti tu polemo, ho de Hephaistos, tu, tu pyros, tecna tu dios eisin, kai Apollon, kai Artemis. He meter auton, leto estin. He men Artemis, thea esti tes teras, ho de Apollon theos estin tes technes kai tes manteias. Os filhos, os filhos de Zeus são Apolo e Ártemis. Remeter auton de quem? A mãe deles, de Apolo e de Ártemis, Letoeste, é Leto. Essa Leto foi um casinho da juventude de Zeus antes de ele se casar com Hera. Men Artemis thea esti testeras e men, veja, Artemis era a deusa da caça, teras, Rode Apollon, theos esti te technes kai te manteias. E Apolo era o deus das artes, technes, e manteias, e da adivinhação. Por isso que tinha o oráculo de Apolo em Delfos. No oráculo de Delfos, acreditava-se que era Apolo que falasse. Há quem sustenta, inclusive, que Apolo tinha o conhecimento de todos os pensamentos. E ele conhecia, inclusive, o pensamento de Zeus. Em certo sentido, era Zeus que falaria pela boca de Apolo, uma vez que Apolo conhecia o pensamento de Zeus, penetrava o pensamento de Zeus e expressava o pensamento de Zeus a quem o consultasse. E aí as pitonisas eram aquelas, há toda uma lenda de como surgiram as pitonisas, que foi uma obrigação que Zeus fez Apolo cumprir por ter cometido um erro com Pítia, e aí ele presenteou aquela região com o oráculo, né, a profecia. De Manteias, a gente tem em português a palavra mancia, que aí vem quiromancia, que é adivinhação através das mãos, Riro. Você tem diversas mancias que agora, cafeomancia, adivinhação através da borra de café que fica no fundo da xícara, e outras tantas mancias. Aqui está a declinação da palavra guiné, que é mulher. Aqui fica no sentido de esposa. Esposa. E aí, reparem que vocês têm, aparece aqui, né, o enikos, que é o singular, e o plethintikos, que é o plural. Então, Guiné, Guiné, Guinai. Aqui eu veja como muda, né? Aí você tem Guinaicas, o plural, que é a mesma forma para essa daqui. Aitike, que é o acusativo, Guinaica, Guinaicas, Genike, que é o genitivo, Guinaicos, Guinaicon,
e o dotique, gnaiki, gnaixi, ou xina. Quando eles terminam em vogal, normalmente põe-se um i se a palavra seguinte começa por vogal. Aqui tem autona, aqui tecna autona, aqui apareceu duas vezes, né? Autona. Os filhos deles quem? De Hera, de Zeus e Hera. Tecna autona e Sinhares kai Hephaistos. Hai musai, hai theai ton technon kai ton epistemon, enea adelphae sin. Corai tu Dios kai te nemosynes. Calliope musa estites epices poieseos, kai erato tes lyrices. Melpomene de musa tes tragodias esti, kai Thaleia tes comodias. Cleio de musa estites historias, euterpedes te musices, terpsichora de tu choru, urania de tes astronomias, kai polymnia ton hymnon. Vamos lá. As musas, hai musai, hai theai ton technon kai ton epistemon, deusas, as musas, aqui tem um aposto, lembram-se dele, as deusas das artes e das ciências. Enea Adelphae, sim, as musas são 9 irmãs. Enea, 9 irmãs, Adelphae. Corai tu Dios kai tes mnemosynes. Filhas, Corai, filhas de Zeus e de Mnemosine. Calliope, musa esti tes epices poieseus, é a musa da poesia épica. Kai erato tes lyrices, erato da lírica, da poesia lírica. Melpomene de musa tes tragodias, Melpomene é a musa da tragédia, tragódia, tá vendo? Em latim ficou tragoé, por isso que a gente diz tragédia, porque aqui o latim deixou esse ditongo, oé. E aí, na monotongação seguinte, ficou é. Esti kai Thaleia, tes comodias, e Thalia, a da comédia. Cleio, de musa esti tes historias. Clio é a musa da história. Euterpe, de tes musiques. Euterpe é a da música. Terpsichora, terpsichora, de tu choro. E terpsichora é a da dança. Choros. Urania, Urânia, de tes astronomias, é a da astronomia. Kai, polymnia, ton hymnon. E polymnia, a dos hinos, odes, cantos. Tinos de tecnon estin Hermes hoton theonangelos, tu Dios kai tes maias tecnon estin. Tinos de tecnon esti Dionysos ho tu oinu kai tes ampelu euretes, tu Dios kai tes semeles tecnon estin. He de semele tnete gyne estin. Ho un Dionysos u Theos al hemitheos estin. A gente já viu Tinos, né, que é o de quem de tecnon estin Hermes, ho ton theon angelos, veja aqui de novo, ho, angelos ton theon, a construção sanduíche.
de quem é filho Hermes, Ângelos, o mensageiro dos deuses, tu, Dios, kai tes Maias, de Deus e Maia. Maia é aquela deusa, uma das deusas primitivas. Tecnonestin é filho é filho de Zeus e Maia. Tinos de tecnoestin Dionysos, ho tu oinu kai tes ampelos heuretes, de quem é filho Dionísio, o, o descobridor, o criador. Aí vem aquela palavra eureka, que é com H, eureka, descobri, achei, o descobridor, o inventor do vinho e da ampelos é a videira, o descobridor do vinho e da videira. Tu, Dios, kai te semeles tecnonestin, é filho de Zeus e Semele. He de Semele, nete gnesti, e Semele é uma mulher mortal. Ho un Dionysos u theos ala hemitheos estin. Então, Dioniso não é um deus, mas um semideus. Tecnon tu Dios esti, kai ho Heracles, he meterau tu, he alcmene, snete gnestin, sneta tecna tu Dios eisin, kai minos, sarpedon kai radamantus, he gar meter auton he Europe, nete gnestin, ho Zeus pater esti kai tes Athenas kai tes Aphrodite's, he Athena thea esti tes Sophias gignetai, gar ectes kefales tu Dios. Pos de gignetai he Aphrodite, he thea tu Erotos, ec tu afru tes thalasses, he de meter autes hosper legei Homeros, Dione esti. Tecno tu Dios esti, kai ho Heracles, também é filho de Zeus, Heracles, que nem já falei, né? Remeter ao tu, a mãe dele é Alquimene, Nete Gneste, uma mulher mortal. Sineta tecnatu diosa e si kai minos sarpedon kai radamantes. Também são filhos mortais de Zeus, Minos, Sarpedão e Radamante. Regar meter auton re Europe, sneteg nestin, pois a mãe deles, auton, meter auton, Europa, é uma mulher mortal. Ho Zeus pater esti kai tes Athenas kai te Afrodites. Essa aqui eu não vou traduzir, que vocês já sabem. He Athenas sea estin te Sofias. He Athenas sea esti da tes Sofias, da sabedoria. Gignetaigar ec tes kefales tu Dios. Pois gar nasce, gignetai, é gerada, ec te kefales tu Dios. Nasce, gignetai, ecte kefales tu Dios. Da cabeça, ectes significa saída. Ecte kefales tu Dios, da cabeça de Zeus. Pos de gignetai re Afrodite, retea tu Erotos, como nasce Afrodite, a deusa do amor, Erotos, é que tu afru tes thalasses, da espuma do mar.
Deméter Autes, a mãe dela, Hosper lege ho Homeros, como diz Homero, Dione estin Dione. Aqui tem uma coisa interessante que eu disse para vocês que ia aparecer, então aqui tem Proteclisis, a primeira declinação. A primeira declinação são os nomes terminados em alfa ou em eta. Então aqui a gente tem dois tipos, ó, o alfa longo, o alfa breve e o eta. Veja bem, vamos lá. Esse daqui a gente vai chamar de alfa puro, vocês vão entender já já o porquê. Esse daqui é o alfa misto e esse aqui é o eta. Cada um deles vai ter uma forma diferente de genitivo. Tá vendo? O alfa puro vai ser sempre com no radical, aliás, a desinência sempre vai ter alfa. No alfa impuro ou no alfa misto, a gente vai ter uma mistura. E no eta vai ser sempre eta na desinência. Então, Nikos, Gaia, Afrodite, Thalassa, Onomatikeptosis, no caso nominativo. Estin Gaias, porque Gaia ele é um alfa puro, porque vem antes de um iota. Afrodite, Afrodites, porque Afrodite, Afrodites. Thalassa, Thalassa, vem um alfa impuro. Salasses, e aqui estão no genitivo, Genikeptosis. Plethyntikos, Tecnai, onomatike ptosis esti. Tecnon, genike. Então, technai e technon. Aqui é só para mostrar como é o genitivo plural. De todos eles, o nominativo é aqui, o nominativo plural é em ai, de todas as terminações, alfa puro, impuro ou eta, e o genitivo vai ter só essa forma. Essa é a forma do genitivo em grego de todas as declinações do genitivo plural. Deutereclisis, segunda declinação, Enikos, Uranos, Dionysos, Onomatike, Ptosis, assim. Veja aqui, o nominativo a segunda declinação é um pouco mais simples, porque você só tem essa terminação, os, u, nominativo singular, genitivo singular, nominativo plural, genitivo plural. Então, Uranos, Uranu, Dionysos, Dionisso. Lembra que a gente muda de acento porque a última sílaba for longa, a penúltima vai ser acentuada, são no genitivo. Aí, theoi, theon, anthropoi, anthropoi. Aqui você tem, aqui chama de terceira declinação. Veja aqui a confusão que é a terceira declinação. A quantidade de terminações que a gente tem no nominativo e a confusão no genitivo. Aí você vai ter ali, por exemplo, Pyr, fogo, Zeus, Poiesis, Eros, Nix, Melan, Erebos, Caos, Prometeus, Heracles, Tethys. Estão todos no caso nominativo. Aí você vai ter o genitivo. Pyrrhos, Pyr, sem desinência, né? Sem terminação. Pyrrhos, Pyrrhos. Zeus, que muda para Dios. Poiesis, Poieseos. Isso aqui vai ter aqui, Poieseos, Poiesis, Poieseos. Eros, Erotos, Nix, Nictos. Esse aqui é até simples de entender. Melan, Melanos, Erebos, Erebus, Chaos, Chaos, Prometeus, Prometeos, Heracles, Heracleus, Tethys, Tethios. Esses daqui, esse e acho que esse aqui a gente viu na lição de hoje, né? Então, Melas, Melaina e Melan. Então, você tem Melas, Melaina e Melan. Nominativo, singular, masculino, nominativo singular feminino, nominativo singular neutro. Melanos, Melaines e Melanos. O genitivo singular masculino e neutro são iguais e o genitivo singular feminino difere. Aqui eu encontrei na gramática do Padre
Antônio Freire, esta gramática aqui, que é uma gramática excelente, aqui estão alguns. Olha, ele traz a declinação completa do alfa puro, impuro ou misto e o tema em epsilon. Então você tem Rehora, o país, Horas, Hora, Horan e Hora. E aí o plural. Aqui Thalata ou Thalassa e por aí vai. Agora eu quero ir para isso daqui. Depois vocês vejam com calma essa tabela. Aqui, olha, a distinção entre o alfa puro e o alfa misto. Os substantivos em alfa puro são aqueles que o alfa final do nominativo é precedido de vogal ou de rho. Pandora, esse A é puro. Nesses substantivos, o A conserva-se em todos os casos do singular. Os substantivos em alfa misto são aqueles em que o alfa final do nominativo é precedido de uma consoante que não seja rho. Nesses casos, o genitivo e o dativo singular terminam em s e em e, e não em as, a, como a gente viu anteriormente, na tabela anterior. Certo? Então, essa é a distinção. Como é que a gente sabe que o alfa final é longo, é um alfa chamado puro, se ele vier precedido de vogal ou de rho? Não sendo esse o caso, o alfa é impuro e a gente vai ter essa diferença no genitivo singular e no dativo singular. Certo? Tudo tranquilo? Veja isso com calma, não tenha pressa. Aqui estão os exercícios. Pausem, tentem completar aqui com a terminação, que é o esquema do melétema alfa. Melétema beta, deve ser reler a lição e completar aqui com uma palavra. E o melétema gama é completar com uma frase. Tinos tecnon estin roseus, e aí rever a lição e saber de quem Zeus é filho. E aí, meus caros, a gente chega, veja, quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente não vai diretamente para o objetivo, e especialmente se ele for difícil. Eu confesso, não é uma coisa simples a gente querer estudar uma língua, qualquer que seja ela. Só que a gente precisa ir gradualmente. Grados, em latim, significa degrau. Então a gente vai gradualmente subindo degrauzinho a degrauzinho, liçãozinha a liçãozinha, conhecimentozinho a conhecimentozinho, e vai edificando o nosso conhecimento. E com calma e perseverança a gente chega no objetivo. A gente se vê na próxima aula. Fiquem todos em paz.